Amigos, olá irmãos, graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Irmãos, essas fortalezas são pensamentos, imaginações sugeridas pelo inimigo que, se você não tiver o conhecimento da verdade, fracassará. Não é pela arma que temos em mãos, queridos, que a luta se define. Não. Se vencermos na luta que é travada em nossa mente, venceremos na luta real. Se perdermos na mente, nos pensamentos, também perderemos na luta real, na luta visível. O jovem Davi, por exemplo, pastor de ovelhas, um menino, já havia entendido, mesmo antes do gigante Golias, quem ele era e com que poder ele contava no mundo espiritual, ou na dimensão do espírito, ou na quarta dimensão. Irmão, você já ouviu falar na quarta dimensão? Há 3 tipos de espírito: o espírito de Deus, o espírito do homem e o espírito do diabo. A quarta dimensão, irmão, nada mais é do que o reino do espírito, onde se travam as batalhas espirituais, onde se decidem os resultados, onde se mudam as circunstâncias. Irmão, o homem, nós vivemos aqui na terceira dimensão, o mundo natural. Porém, por ter um espírito, o espírito do homem, ele tem também dentro de si a quarta dimensão, ou seja, a dimensão espiritual. Dessa forma, irmãos, parece complexo, mas não é. O espírito do homem, ele pode estar conectado completamente ao Espírito de Deus, ou não. Pode também estar conectado com outro reino, o reino demoníaco. Nos conectamos com a quarta dimensão ou o reino espiritual é pela fé, irmão. A palavra de Deus é um dos elementos da quarta dimensão, do reino de Deus, do reino do Espírito. E esta palavra, ela subjuga absolutamente a terceira dimensão, um mundo natural. Voltando para o jovem Davi. Davi não se imaginava como um pastor de ovelhas, mas como um guerreiro poderoso. Sabe por quê, irmão? Deus falou naquela época: dominem sobre todos os animais da terra. Então ele se imaginava pela fé vencendo ursos e leões. Se Davi tivesse pensado, não posso, não vai acontecer, é impossível, se tivesse sido levado pela ansiedade e pelo medo, os animais o teriam devorado. Irmão, a vitória e o fracasso em nossa vida dependem da nossa atitude mental. As palavras que promovem um pensamento da quarta dimensão foram ditas por Davi quando ele falou: hoje mesmo, ele falou para o gigante, hoje mesmo arrancarei a tua cabeça, darei a tua carne para os animais. Enfim, antes da batalha começar, Davi já havia obtido a vitória. Irmão, ele não só pensava, como também falava assim. Desta forma, Davi não pensou em outra coisa a não ser na vitória que Deus haveria de conceder. Pela mente humana, olhando naturalmente, via-se um grande perigo, grande advertência: atenção, não vá, seria inútil um menino atacar Golias. Mas, irmãos, Davi, que havia concebido a mente divina, pensava diferente. A mente de Deus fez que a imagem de Davi fosse completamente transformada. Irmão, ele ali naquele momento, ele já não era um jovem pastor que vivia com os olhos na terceira dimensão ou aqui no mundo natural.
a quarta dimensão da mente de Deus. Irmão, esta quarta dimensão é o reino do Espírito. A quarta dimensão fez com que ele concebesse uma autoimagem diferente. É verdade, irmão. Ele passou a ser um guerreiro de Deus, capaz de determinar a vitória na batalha. Na esfera mental dos pensamentos, Davi era um guerreiro muito mais forte que Golias. Ele pensava como gigante e não somente pensava, como da sua boca saíam palavras de um gigante. A batalha não foi um medir de forças, em si o uso da fonte do poder invisível da quarta dimensão, mediante o pensamento, a fé e a confissão da palavra de Deus. Nós vemos isso claramente nessa batalha entre Davi e o gigante. Agora veja bem, os pensamentos de Saul eram da terceira dimensão e os de Davi da quarta. Um pensava natural e o outro sobrenaturalmente. A dimensão do Espírito, irmão, onde tudo foi criado. Pela fé foi o universo formado pela palavra de Deus. Olha aí, irmão, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Está em Hebreus capítulo 3, versículo 3. Neste versículo, irmão, ilustra claramente a quarta dimensão. O visível, o que nós vemos, a terceira dimensão, veio a existir das coisas que não aparecem, irmão. Temos que ser espirituais, muito espirituais. A razão por que Davi foi usado por Deus, sabe por quê, irmão? Foi porque ele tinha maior grandeza de pensamentos, confirmando, sabe o que? O provérbio que diz: como imagina em sua alma, assim ele é. A grandeza de pensamento, irmão, este foi o segredo para que Davi se destacasse e tivesse uma vida muito diferenciada. Portanto, irmão, preste atenção. Se você conectar pela fé a quarta dimensão do Espírito Santo, terá vitórias seguidas de vitórias. Porém, é preciso preencher alguns requisitos básicos para pensar e falar na quarta dimensão. Sabe qual é o primeiro passo, irmão? O primeiro passo é o arrependimento. Arrependei-vos. Depois da queda de Adão, passou a ser normal pensar e falar negativamente, ao invés de pensar e falar como Deus. Um mundo decaído nos contagia, irmão, a todo momento. Sabe por quê? Pelos meios de comunicação em massa, principalmente. O DNA do pensamento do homem, ele foi corrompido por causa do pecado. Irmão, o homem hoje está exposto a circunstâncias negativas e é por isso que ele vive encerrado, ou seja, preso numa jaula de pensamentos negativos. Então, irmão, palavras e pensamentos negativos são extremamente destrutivos. Porém, temos que tomar posse, sabe de quê? Do direito de pensar positivamente, irmão. Pensar como a Bíblia. Devemos nos arrepender e estar em paz com Deus para que o Espírito Santo possa operar. É preciso arrepender-se, irmão, de todo o coração e fazer, sabe o quê? Que Deus ocupe o centro de tudo. Abandonar o egocentrismo. Segundo ponto é a identidade, irmão. Você tem que saber quem você é no mundo espiritual. Você tem que saber quem você é diante de Deus. Você é um genuíno filho de Deus. Como filho de Deus, nós podemos e devemos viver com ousadia e coragem neste mundo. Irmão, podemos viver pensando que tudo nos sairá bem. Qual o pai que o filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra? Ou lhe pedir peixe e ele lhe dará uma cobra ou uma serpente? O terceiro passo, irmão, é para mim o principal, é a cruz. A cruz de Jesus. Para se viver positivamente, vitoriosamente, nós temos que ter um fundamento justo. A cruz é esse fundamento.
para pensar e falar na quarta dimensão, a dimensão do Espírito, temos que primeiramente nos arrepender, deixar que Deus ocupe o centro e tomar posse da identidade, dizer eu sou filho de Deus, servo do Senhor, enfim, confessar a Deus firmado no fundamento da redenção da cruz de Jesus Cristo. Tudo se fez na cruz, irmão. Quando essas três condições forem a base do seu pensamento e da linguagem, daquilo que você fala, irmão, você estará preparado para pensar e falar na quarta dimensão do Espírito. Ou seja, você está pronto para vencer tudo. As pessoas que oram, meditam mais de 1 hora, ou seja, que se dedicam por todo esse tempo, 1 hora por dia, elas vão nadar no rio da graça do Espírito Santo e vivem neste poder. Requer esforço, irmão, requer esforço físico, sim, é uma dedicação, mas é a única forma de vencer o diabo e viver, sabe como? Conectado com a quarta dimensão, onde está todo o poder. Quem não vive pela fé, irmão, não passa de pó. Vai tornar o pó e perecerá. Por mais que tenha todo o poder e autoridade, porque é só a fé que vence o mundo. Nós devemos semear, irmão, a palavra de Deus em nossos pensamentos. Só nos pensamentos? Claro que não. E por conseguinte, ela vai entrar no coração. Se você orar pedindo uma palavra e o Senhor a conceder, irmão, milagres acontecerão. Mas como é assim? Veja bem, Logos é a palavra escrita na Bíblia. Ela está disponível para todos. Porém, a palavra rema é que leva o homem a desfrutar os poderes da quarta dimensão. Esta é a palavra que o Espírito Santo inspira, irmão, especialmente tiradas do Logos, da palavra escrita. Qualquer pessoa pode ler o Logos, as letras, e conhecer Deus e sua graça. Porém, queridos, para obter a fé da quarta dimensão, por isso que é preciso aquela dedicação, 1 hora em média, é necessário obter a palavra rema. Isso é citado no Evangelho original, irmão, que é dada por divina inspiração do Espírito Santo. A palavra rema nos ajuda a superar os obstáculos. Por quê, irmão? Porque ela move o mundo espiritual da quarta dimensão. Eu vou te dar um exemplo. Uma atleta, antigamente, nas Olimpíadas antigas, teve a perna fraturada e não ia mais competir. Porém, ela começou a meditar na palavra que todos nós conhecemos, que está escrita em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Meditava e dava graças a Deus por causa desta palavra. Ela repetia e confessava esta palavra dezenas de vezes ao dia. O segredo da repetição, irmão, um detalhe aqui, é ouvir a palavra de Deus novamente. Uma vez que a palavra governa a nossa linguagem, sai da nossa boca, volta para os ouvidos, ela aumenta a fé. A fé vem por ouvir, você ouve você mesmo recitando. E aí, irmão, o milagre acontece. Por meio da confissão de fé, essa atleta que estava com a perna fraturada superou a lesão e ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Irmão, o poder que transforma vidas por meio da quarta dimensão, a dimensão espiritual, manifesta-se quando recebemos e confessamos a palavra rema. Esta palavra, ela opera ativamente em nossa mente e governa a nossa vida. A confissão da palavra tem influência total, positivamente, sobre o nosso futuro e nos guia para uma vida de bênção, irmão. Acima de tudo, o cristão deve crer que Jesus Cristo é o dono de seus pensamentos. Irmão, não dê chance para pensamentos diferentes do que a Bíblia diz e permitir que seus pensamentos e linguagem estejam debaixo, sabe de quê? Da influência do Senhor, irmão. Pensar, falar e agir. Esta é a chave pela qual se alcançará o êxito mediante a espiritualidade, o poder da quarta dimensão, onde está o nosso Espírito Santo. A palavra pronunciada, irmão,
tem o poder de atar e desatar a vida. Irmão. No entanto, a maneira de pensar é o que dá forma e cor às palavras. A linguagem da quarta dimensão, esta linguagem que vem do reino de Deus, provém da maneira de pensar. Irmão, o homem foi criado para falar o que pensa. Vemos muito isso. Portanto, você deve encher a sua mente de arrependimento, identidade de filho de Deus e da vitória da cruz. Isso deve ocupar seus pensamentos. É nesse nível, irmão, que você pode orar e proclamar a palavra rema. Esta palavra é a espada do Espírito que muda as circunstâncias. Essa é a técnica, falando de modo natural, pela qual podemos desenvolver a linguagem da quarta dimensão, a dimensão espiritual, mediante nossa maneira de pensar e, desta forma, subjugar completamente as circunstâncias naturais. Irmão, parece estranho, mas não é. Irmão, Deus lhe quer por cabeça e não por cauda, sempre em cima e nunca por baixo. O sangue de Jesus lhe garante a vitória hoje e eternamente. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus te cubra de bênçãos. Eu repreendo todo o mal da tua vida em nome de Jesus e declaro, irmão, olhe, sempre falando a palavra, esta já é a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. E se você crer, repita, esta já é a melhor semana da minha vida, em nome de Jesus.